Hoje eu quero falar com você sobre um dos assuntos mais importantes da vida humana, um dos assuntos mais fundamentais para a sua vida: filhos. Se você tem dúvida se quer ter filhos ou não, se você inclusive já está decidido que não quer ter filhos, esse é um convite que eu te faço agora para uma nova perspectiva, para enxergar esse tema tão fundamental para a sua vida de uma forma diferente. Porque, acredite em mim, eu não quero que você, na sua velhice, na sua idade mais adulta, você se arrependa porque não decidiu ter filhos mais cedo, ou porque simplesmente não decidiu ter filhos, não teve a coragem de se arriscar e criar a sua própria família. E você está ouvindo isso, e tudo que eu vou falar aqui é a perspectiva de um cara que até 5 anos atrás dizia que ter filhos era uma injustiça, era uma crueldade. Colocar pessoas neste mundo cruel, nesse mundo injusto. Fazer com que um mundo que já tem 8 bilhões de seres humanos, de pessoas, tenha mais uma criança. Que ter filhos é caro. Ter filhos neste mundo dá muito trabalho. Então, a melhor escolha é não ter filhos. É uma escolha menos cruel, menos egoísta. Para que eu vou ter filhos? Para saciar o meu ego, saciar a minha vontade egoísta de perpetuar a espécie? A espécie humana deu errado. Olha o caos que você está vendo por aí. E hoje eu olho para trás e vejo como eu estava errado. E vejo como a minha visão era totalmente limitada. E uma visão totalmente enviesada para uma apatia existencial. Na verdade, sendo muito honesto com você, hoje eu vejo que eu era fraco. Eu não tinha coragem. Era uma pessoa que justificava racionalmente a minha falta de ânimo existencial, a minha falta de construir um sentido mais profundo para a minha vida, o meu apego ao meu individualismo, a minha vontade de viver somente para os meus próprios prazeres, para fazer a minha própria vontade. E hoje eu sou pai da Catarina, ela tem 5 meses. Eu tenho uma família, a mãe da Catarina é a Lari, a minha esposa, e eu posso dizer que eu sou o homem mais feliz do mundo. Não existe nada em toda a minha existência que me completou tanto, que me completa todos os dias, como estar casado e ser pai da Catarina. É uma coisa que me deixa, inclusive, sem palavras, um amor que explode no peito. Eu percebo que há um tempo atrás, há 5 anos atrás, eu era um homem que tinha medo de assumir responsabilidade. E talvez esse seja um dos pontos onde muitas pessoas ficam vomitando discursos e narrativas fantasiosas para poder justificar o fato de que elas não têm coragem de assumir responsabilidade na vida, que elas estão anestesiadas, que elas estão dentro de uma apatia, de uma preguiça existencial. Porque sim, ter filhos dói, ter filhos é trabalhoso, ter filhos é um desafio enorme, mas é mentira de que no mundo de hoje existe uma escassez de recursos, de que é mais difícil ter filhos hoje do que antigamente. Isso são teorias construídas, falsas teorias construídas para poder fazer com que as pessoas elas se afundem cada vez mais em suas próprias individualidades, em seu próprio narcisismo, em seu próprio egoísmo, em seu próprio hedonismo, na busca incessante por apenas alimentar os prazeres da carne, por fazer apenas aquilo que dá vontade, que dá na telha, por viver uma vida voltada para si mesmo, girando no seu próprio umbigo. E eu quero te apresentar, inclusive, alguns argumentos muito interessantes, muito importantes, discursos que são ditos por aí, por pessoas que não querem ter filhos. Alguns desses argumentos, inclusive, eu utilizava antes para poder tentar convencer as pessoas de que eu estava certo e que elas, por terem filhos, estavam erradas. O primeiro deles é o mito da escassez de recursos, a escassez de espaço e de recursos, porque nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Veja, essa é uma das grandes mentiras que é contada por aí. Nós nunca tivemos tanta abundância de recursos como na nossa época. Hoje, um cidadão médio da nossa sociedade, ele tem mais acesso a recursos e a abundância de riqueza do que um rei na Idade Média. É lógico, eu estou falando aqui coisas essenciais para a vida, como medicina, avanços
medicinais, a própria penicilina, cirurgias, medicamentos, tratamentos de doenças, cadeia logística de suprimentos, a comida sempre disponível e sempre muito perto, seja através de um aplicativo de delivery, seja através de um supermercado do lado da sua casa. Você tem saneamento básico, algo que há muitos anos atrás era praticamente inexistente. As pessoas viviam num estado ali de baixo saneamento básico. Hoje nós temos um saneamento básico muito efetivo e eu acho que praticamente em quase todas as cidades. Infelizmente ainda existem as exceções e ainda existem comunidades muito carentes, mas o problema da pobreza, inclusive, não é um problema atual, é um problema que sempre existiu na humanidade. Sempre existiram pobres, infelizmente. Mas isso não justifica o fato de que hoje nós temos menos recursos. Isso não é verdade. Nós não temos menos recursos. Nós temos mais recursos e recursos sendo distribuídos com mais abundância. Mas, apesar disso, apesar de termos mais recursos, ainda não conseguimos erradicar a pobreza totalmente. Mas isso não significa que nunca existiu pobreza. Isso não significa que lá atrás as pessoas não eram pobres, pelo contrário, elas eram muito pobres, sempre foram muito pobres. Sempre existiu uma parcela da humanidade que viveu na pobreza, infelizmente. Mas não justifica o seu argumento de dizer que nós não temos recursos. Na média, no geral, as pessoas, sim, passaram a ter acesso a muito mais recursos. A tecnologia, a moradia, a infraestrutura, a saneamento básico, a medicina, a condições normais de vida. E é lógico, a gente pode tentar argumentar que nem todos são ricos, nem todos são multimilionários. Assim como em toda a história da humanidade, uma pequena fatia da população conseguia alcançar uma grande fatia de riqueza. Só que hoje nós temos inclusive muito mais mobilidade social. Você consegue nascer pobre e se tornar uma pessoa rica durante a trajetória da sua vida. Há 5 anos atrás, eu era um servidor público, eu ganhava R$3.000 por mês, eu morava numa casa muito menor, né? Eu tinha ali inclusive tinha uma goteira no meu teto, que toda vez que chovia, descia água dentro do meu quarto. Tinha muita limitação em relação aos recursos naquela época da minha vida. Hoje eu já moro em São Paulo, na época eu morava no interior da Bahia, hoje eu moro em São Paulo, eu tenho uma condição de vida muito melhor e consigo prover, né, uma boa condição para minha família. Isso foi basicamente uma construção de 3 anos apenas, em que eu tomei uma decisão e eu falei, nossa, eu vou mudar de vida. E eu estou conseguindo mudar de vida. E talvez esse seu apego em dizer que nós não temos recursos, que não existe mobilidade social, isso é uma desculpa que você está dando para você mesmo, para sua apatia, para sua falta de coragem existencial. Você está a todo momento se entorpecendo, se alienando, se distraindo com redes sociais, com açúcar, com drogas, com um modelo de vida que te deixa para baixo a todo momento. Você está só alimentando a sua mente com distrações, com alienações, com coisas que te colocam para baixo, com falta de perspectiva, com a visão de mundo totalmente limitada, limítrofe, míope. E você coloca a culpa no sistema, você coloca a culpa no capitalismo, você coloca a culpa sempre em outra pessoa. Você começa a inventar teorias malthusianas, dizendo que não tem espaço para todo mundo na Terra, o que é uma completa mentira, que é inclusive uma teoria. A teoria malthusiana é uma teoria muito utilizada por pessoas de má índole, que querem destruir a humanidade. São geralmente as pessoas que são pró-aborto, que são pró-assassinato de crianças no ventre. São geralmente pessoas que são pró-guerras, pró-dizimação de pessoas em massa. São essas pessoas que defendem a teoria de Malthus. E, assim, é uma teoria que eu, inclusive, não recomendo que você apoie, porque isso diz muito sobre o seu caráter e como você olha para a humanidade. Com desprezo, com menosprezo, com, de fato, um olhar totalmente impiedoso sobre a vida humana. E o fato de nós, hoje em dia, não querermos mais ter filhos, isso mostra que nós temos um apego muito grande à nossa própria individualidade, nosso próprio narcisismo. Nós queremos viver uma vida voltada para os nossos próprios prazeres, para o nosso próprio hedonismo. A gente quer viajar, a gente quer ir para a Europa, a gente quer ir para os Estados Unidos, a gente quer sair por aí todo final de semana indo para balada ou indo para o barzinho.
flertar, ir atrás de contatinho, ficar nesse instinto de caça, esse instinto de caça o tempo todo, buscando estímulos, buscando experiências sensoriais. Nós queremos viver uma vida totalmente voltada para o nosso próprio ego. A pessoa que tem filhos, ela não vive mais voltada para o seu próprio ego. É totalmente ao contrário daquilo que eu imaginava anos atrás. A pessoa que tem filho, ela tem que fazer um exercício diário de desprendimento do seu próprio ego. Ela tem que viver pelo outro. Ela tem que viver pela sua prole. Ela tem que viver pela sua família. A mulher vive pelo seu esposo e pelos seus filhos. O homem vive pela sua mulher e pelos seus filhos. Ele para de olhar para o seu próprio ego. A balada já não é mais importante. A viagem para os Estados Unidos já não é mais importante. Se acontecer, maravilha. Isso é sinal de que você tem se tornado uma pessoa cada vez mais próspera. Mas a preocupação principal é garantir o bem-estar, o conforto, a segurança, o lazer da sua própria prole. E essa perspectiva muda tudo. A gente vive num sistema que é totalmente cooperativista. A sociedade humana, ela é uma sociedade que sobrevive na cooperação. Você tem países, por exemplo, como o Japão, como países da Europa, que estão em pleno declínio populacional. E são economias que, inclusive, estão colapsando porque não tem gente para poder trabalhar. Porque, ao contrário do que nos disseram, não é o aumento de pessoas que faz a sociedade colapsar. É a diminuição das pessoas que faz a sociedade colapsar. Porque quanto mais gente nós temos, mais cooperação, mais soluções, mais avanços, mais formas de criar uma sociedade cada vez mais abundante nós vamos ter. Mas, na nossa própria visão limitada, a gente acha que é o contrário, que tem que ter menos gente. Isso é uma mentira. Se a gente pegasse todas as pessoas do mundo e colocassem essas 8 bilhões de seres humanos na face da Terra dentro do estado do Texas, nos Estados Unidos, e dentro do Amazonas, aqui no Brasil, nós teremos terra e condições favoráveis para poder todas as pessoas sobreviverem tranquilamente, dentro de uma cadeia de logística, de suprimentos, com alto apoio da tecnologia. Hoje nós teríamos condições de colocar todas as pessoas do mundo em apenas esses 2 estados e conseguir fazer com que todos sobrevivessem. Sobraria metro quadrado suficiente para todo mundo. É lógico que isso não é necessário, mas eu quero te provar aqui e te mostrar um ponto que não falta espaço para as pessoas, não falta recursos. Lógico, a gente pode argumentar de que sim, existem grandes metrópoles que estão saturadas de pessoas. Isso é fato. Como, por exemplo, hoje eu moro em São Paulo. E eu sei que tem muita gente em São Paulo. São mais de 14 milhões de pessoas que vivem nessa cidade. E às vezes assusta. É tanta gente, que não acaba mais. Só que é uma mentira dizer que está faltando recurso no mundo, quando a gente já passou por eras de grandes fomes e fomes severas na humanidade. A gente já passou por eras onde a pobreza era muito maior do que é hoje. A gente já passou por eras onde as pessoas morriam em massa por falta de saneamento básico, por falta de cuidados, por falta de coisas que no mundo de hoje é natural, já se tornou comum, como penicilina, por exemplo, como remédios, como insumos totalmente normais para a vida de hoje, mas que há 500, 1000, 2000 anos atrás era impensável. Então a gente está na melhor época da Terra para poder prosperar, para poder ter família, para poder ter filhos. A gente está na época da inteligência artificial. Está surgindo novas possibilidades de negócios, uma nova economia. E você pode desfrutar de tudo isso, dessas novas possibilidades. Se você está me assistindo aqui agora, se você chegou nesse canal, é porque você é uma pessoa inteligente. Porque você é uma pessoa antenada, você tem um celular na mão, você tem um computador na sua mão, você tem acesso à informação. Isso não justifica o fato de você falar que o mundo de hoje tem falta de recursos, no mundo de hoje não tem mais espaço. Isso é uma desculpa que você está dando, é uma desculpa que eu dava até 5 anos atrás praticamente. Então, não está mais difícil ter filhos, é mais cômodo não ter filhos. Essa é a grande verdade. Hoje, o ser humano ele busca comodidade, ele não quer mais se sacrificar. Ter filhos é um movimento de autossacrifício. Não é um movimento meritocrático.
Você não tem filhos para que eles façam você feliz. Você tem filhos para que você faça os teus filhos felizes. E essa é a grande mudança de perspectiva. Você deixa de viver uma vida baseada no seu próprio ego. Você começa a viver uma vida onde a vida do outro é mais importante. Inclusive, se você tem filhos, eu quero que você deixe aqui nos comentários o principal motivo pelo qual uma pessoa que tem dúvidas que não quer ter filhos, uma pessoa que não quer ter filhos, deveria mudar a sua perspectiva. O que na sua experiência ter filhos te trouxe de grandioso, de transformador, no sentido da sua própria vida humana? Coloque aqui nos comentários a sua experiência de como foi ter filhos. Eu tenho certeza que muita gente vai ler os comentários e vai querer saber a verdade sobre isso. E eu te falo o seguinte, ter filhos é um presente de Deus. Eu não sei se você acredita em Deus, eu não sei se você se relaciona com Ele no seu dia a dia, mas se você acredita que existe um Deus que nos ama, que existe um Criador de todas as coisas, que esse Criador, ele se relaciona com nós em amor, em verdade, ele está presente em nossas vidas, saiba que é o desejo do Criador que você tenha filhos. Filhos são um presente de Deus. Ter filhos representa o fato de que você está vivendo a vontade de Deus aqui nessa terra. Nenhum homem e nenhuma mulher pode ser completo. Isso é muito sério que eu vou falar. Nenhum homem e nenhuma mulher pode ser completo nessa vida sem filhos. E quem discorda é porque não tem, nunca teve e vive uma vida totalmente voltada para si. E eu falo isso como alguém que pensava como você pensa hoje, alguns anos atrás, e hoje é pai. E hoje está tendo essa experiência na pele. Então, eu percebo que com a Catarina, todos os dias, eu me aproximo mais de Deus, porque eu olho para a pureza, para a singeleza do coração dela, eu olho para a necessidade que ela tem de ter um pai, de ter alguém próximo a ela, de ter uma mãe que cuida dela. Eu olho para Lari, a minha esposa, vejo o cuidado, o carinho, e aquilo me faz ser uma pessoa menos autocentrada, menos envaidecida, menos soberba. Aquilo cria em mim um exercício de empatia constante com aquele serzinho, aquele ser humano que está ali na minha frente. Eu preciso provê-lo, eu preciso cuidar. E o ato de cuidar, o ato de ser pai, é um ato divino. O ato de ser mãe é um ato divino, é um ato da natureza. A natureza se movimenta na criação. A natureza, ela se preenche na criação. É o novo que dá lugar ao velho. É o velho que transmite os seus ensinamentos, a sua sabedoria para o novo. São gerações que vão e que vêm. É o movimento do ciclo natural das coisas. Isso não pode ser estancado. Essa é a essência da própria vida. A essência da própria vida é criar, é dar a vida. É uma vida que dá vida a outra vida. Essa é a essência da vida. Essa é a essência do próprio Criador. A gente não pode negar essa essência. A gente não pode negar que ter filhos é fazer a vontade de Deus. Ter filhos é fazer a vontade da natureza. Ter filhos é fazer a vontade dos nossos próprios genes. E os problemas da humanidade, a gente vai solucionar. A gente vai lutar, inclusive colocando gente boa no mundo, para poder fazer com que os problemas da sociedade eles sejam cada vez menores. Para a gente poder levar mais amor para as pessoas. Para a gente poder levar mais luz através de gente boa. O mundo está cheio de gente ruim, talvez seja porque as pessoas boas elas estejam preocupadas demais em viver vidas medíocres e não povoarem o mundo de boas ideias, de boas pessoas. Então eu quero te fazer um convite hoje a pensar diferente sobre esse tema. Eu passei por isso e eu posso te dizer que hoje eu estou na fase mais feliz da minha vida. E uma felicidade que todos os dias ela se renova. Não é a fase mais fácil. Ter filhos é difícil, é muita responsabilidade, é muito compromisso, dói, te tira constantemente da sua zona de conforto. Quem é pai e quem é mãe sabe disso, mas eu posso te dizer que nada se compara a essa experiência. Aliás, existem outras coisas que se comparam a isso, mas são aquelas experiências que estão na prateleira A, estão no topo das melhores experiências da vida humana, aquilo que de fato completa uma pessoa. E eu te convido a deixar que Deus te dê ânimo, te dê coragem para que você possa tomar essa decisão de ter uma família, de querer isso, de desejar isso do mais fundo do seu coração. Ter uma família, ter filhos, se casar, prosperar,
porque você consegue, você tem condições. E se você teve uma experiência frustrante dentro da sua própria família, se você teve um pai ruim, uma mãe ruim, saiba que você tem a capacidade a partir de agora de fazer tudo diferente. Você tem o potencial de mudar essa história, de escrever uma nova história, um novo capítulo, e fazer com seus filhos muito melhor do que o seu pai alcoólatra fez com você, do que a sua mãe narcisista, a sua mãe omissa fez com você. Você pode ser o melhor pai que esse mundo já conheceu. Você pode ser a melhor mãe que a nossa sociedade já conheceu. E isso não é uma disputa, não é uma comparação. Mas eu quero que você seja o melhor pai do mundo. Eu quero que você seja a melhor mãe do mundo. Porque o ser humano que você vai gerar merece isso. E eu oro, eu torço para que você caia na real e saia dessa miragem, nessas teorias malthusianas, nesse papo de gente maluca e até perversa que colocaram isso na tua cabeça. Pare de viver um individualismo cego, olhando só para o seu próprio prazer, para a sua própria comodidade, e comece de fato a valorizar aquilo que é mais essencial na existência humana, aquilo que é mais profundo, que é mais belo, aquilo que de fato nos preenche e nos completa como ser humano. Eu te convido a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, deixar o seu comentário com muito respeito e fazer parte desse diálogo para que a gente possa ter uma existência cada vez mais realizada, uma existência cada vez mais viva, mais esperançosa, mais feliz. Porque é possível sim, é possível ser feliz, é possível ter filhos e é possível sim ter uma família maravilhosa no mundo em que nós vivemos.